Bem, ó, 18 respostas, alguém mandou. É, eu não sei se vocês seguiram minhas instruções ou não, tá? Eram 12 questões. A gente teve uma média de 7 a 11 acertos. Eu vou liberar agora as pontuações de quem respondeu até o momento. E colocou também o e-mail corretamente. Ai, pior que eu já fiz isso. Vou compartilhar minha tela agora com vocês para aquele gráfico da resposta. Vamos lá, amores. Nós temos duas unidades para trabalhar nesse simulado, né? A primeira unidade que vai falar de conceitos importantes que vocês têm que saber. O que é cidade? Obviamente, né? Conceito de cidade é um conceito que vocês têm que saber. Diferença de urbanização para urbanificação. Vocês têm que saber. O que é o direito urbanístico? Para que serve o direito urbanístico? Né? Então, a ideia da atuação urbanística como função pública. Os princípios, vocês sabem que eu adoro princípio, né? Eu coloquei algumas questões de princípio para vocês lerem um caso, que nem aquele exercício que a gente fez, que vocês liam um caso e me diziam, né? Qual é o princípio? Por que é esse princípio? Né? Claro que a questão vai ser de marcar, então vocês vão marcar o princípio. E a gente trabalhou também as competências, né? Então, a competência comum, a competência concorrente, tá? São os parâmetros básicos do que a gente viu meu Deus do céu, esse semestre até o momento. Então, vamos começar com a primeira questão. O Estado X editou uma lei estadual estabelecendo regras detalhadas de zoneamento, uso e ocupação do solo para todos os municípios de seu território, inclusive contrariando normas existentes em planos diretores municipais. Considerando a repartição de competências legislativas definida pela Constituição Federal, está a afirmativa correta quanto à validade dessa lei estadual hipotética. Quase todo mundo acertou, né? Ela é uma lei inconstitucional. A gente sabe, né, que está lá no caput do 182 que o município, né, o Poder Executivo Municipal, que é o líder, né, o responsável pela realização da política municipal, e a gente viu que, em específico, no direito urbanístico, a gente tem uma predileção na competência comum, ou seja, na competência de realização de políticas públicas do município. Na competência comum, o município ele prepondera sobre a União e sobre os Estados-membros, porque na repartição de competências, tanto comum como a concorrente, que é a repartição legislativa, a gente vai ter o princípio da predominância do interesse, que é a União trata de questões nacionais, ou que envolvam mais de um Estado-membro, mais de uma região do país. O Estado-membro trata de questões regionais ou de âmbito estadual, e os municípios de questões locais. Ora, se a atuação urbanística se dá dentro do campo dos municípios, é óbvio que o ente federativo municipal nessa tríade vai ser o mais forte. Os outros vão ter competência secundária ou residual. Então, essa seria a correta. 2 alunos marcaram. O Estado possui competência concorrente com os municípios em direito urbanístico, de forma que pode ditar normas gerais de uso do solo urbano válido para todas as cidades de seu território. Até aqui, gente, essa resposta até estaria correta, mas ela não responderia à pergunta que foi feita, que foi sobre a validade da lei hipotética a partir da repartição de competências. Mas olha o final. Prevalecendo sobre eventuais disposições contrárias dos planos diretores locais. Nenhuma norma jurídica pode ir contra os planos diretores. Tá? Os planos diretores, eles são a norma urbanística mais importante que o município vai ter. Muito ignorado na prática, mas é a mais importante que o município vai ter. Tá? Então, a correta aqui é essa primeira. Eu vou seguindo nos comentários até que vocês me interrompam com uma dúvida. Tá? Vou presumir que vocês não têm dúvida. E essa aqui não tem certo? Só que por isso que ninguém tirou 12. Vamos lá. A Constituição de 1988 inovou tratar expressamente da questão urbana no Brasil, estabelecendo bases para o direito urbanístico, sobre os fundamentos constitucionais do direito urbanístico introduzidos pela Constituição, essa é a alternativa correta. A maioria marcou. A Constituição consagrou um marco para o direito urbanístico ao criar um capítulo específico sobre política urbana, atribuindo aos municípios a função de planejar o desenvolvimento urbano, com plano diretor obrigatório para cidades acima de certo porte, né, 20 mil habitantes, e condicionando direito à propriedade urbana, atendimento à função social.
Gente, se eu tivesse colocado alguma como correta, seria essa, né? Porque a segunda diz, somente com a edição do Estatuto da Cidade de 2001, o direito urbanístico passou a ter reconhecimento legal no Brasil. Isso já está errado, porque a gente vai ter a competência comum e concorrente urbanística lá nos artigos 20 a 25 da Constituição. Pois a Constituição de 88 foi omissa quanto ao princípio do direito de política urbana. A gente também já viu que isso não existe, né? Não só a gente tem um capítulo de política urbana, como a questão urbana vai aparecer em múltiplos pontos da Constituição, inclusive no que tange a garantia de direitos fundamentais. Também está errado. Uma pessoa marcou: o direito urbanístico brasileiro fundamenta-se apenas em leis municipais e estaduais do uso do solo, não encontrando respaldo diretriz na Constituição Federal de 88, que deixou tais matérias inteiramente a cargo da legislação infraconstitucional. Não, gente, prestem atenção. A Constituição, ela vai dar diretrizes gerais, no Estatuto da Cidade, lembra, normas gerais para serem seguidas. E a partir desse parâmetro normativo, os municípios vão regulamentar o seu ordenamento de solo e os estados vão complementar essa normatividade dentro da competência concorrente, tá? Da competência legislativa. Acho que aqui ninguém marcou. Ok, isso aqui a gente já sabe que está errado desde agora, né? Que fala que a propriedade é absoluta. Vou passar para a próxima. Diz assim: a prefeitura da cidade Z investiu na construção de um parque e na abertura de novas vias em determinada região da cidade, o que valorizou significativamente os imóveis privados nesse entorno. Entretanto, não foi adotado nenhum mecanismo para que a coletividade participasse dessa valorização. Todo o benefício econômico ficou exclusivamente com os proprietários dos terrenos. Ai, meu Deus. Gente, desculpa, não sei o que rolou aqui. Apertei algum botão que não era para eu ter claramente apertado. Por que tá assim? Agora. Pronto, tá. Voltando. Essa situação contraria diretamente qual princípio urbanístico fundamental previsto no Estatuto da Cidade? Gente, vocês sabem que eu adoro cobrar princípio, né? Lembra daquela primeira avaliação de agrário de vocês? Eu cobrei 2 princípios, tá? Então, é claro, 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 obviamente, né, que eu vou cobrar princípio nessa prova de vocês. Aí vocês podem olhar, né, o livro do Rodrigo, que está lá na minha biblioteca virtual, que estava passando por uma estabilidade, a professora Vanessa relatou para a gente, que estava passando por uma estabilidade, e a gente também pode usar o livro do José Afonso da Silva, né, que vocês encontram em PDF por aí, violando a propriedade intelectual dele. Eu não achei nenhuma expressão melhor do que essa para falar sobre o compartilhamento de obras em PDF, particularmente no Google e no Telegram. Então, nesse caso, né, ele já falou aqui, né, que a gente teve a construção, valorização de imóveis do entorno, benefício exclusivamente com os proprietários dos terrenos adjacentes, quase todo mundo acertou, descumprimento do princípio da justa distribuição dos benefícios e dos ônus da urbanização, pois a valorização resultou de obra pública, beneficiou somente os proprietários privados, sem retorno proporcional à coletividade. E aí, amores, a gente já sabe que esse princípio, ele vai ser um princípio que vai trazer uma perspectiva mais equitativa, né, dentro do espaço urbano. Então, todas as vantagens e todas as desvantagens, ou seja, todos os benefícios e todos os ônus que vão ser gerados pelo poder público e pela sua atuação urbanística, então pela intervenção no espaço público ou privado, precisa ser repartido. Eu não posso concentrar benefícios em prol de algumas pessoas e transferir os custos para a coletividade, ou seja, para todos os moradores daquele município. E aí, esse princípio é um princípio que vai estar lá no Estatuto da Cidade, no artigo 2º, ele vai trazer para a gente, né, a necessidade desse equilíbrio, que quem se beneficia, né, com essas construções, com essas intervenções, também contribua mais para custear a urbanificação, e a gente faz muito isso com contribuições de melhoria, por exemplo, né, eu até comentei com vocês que eu ainda nem vi nenhum prefeito aplicar isso, porque normalmente existe um custo político para quem aplica esse princípio, e acaba
acaba beneficiando muito mais as pessoas que já estão em áreas consolidadas e que já foram qualificadas. Eu nem lembro se eu dei para vocês o exemplo, né, do que eu estou passando agora na minha casa. Eu moro numa área que está sendo qualificada para COP, né, estão fazendo, né, uns canteiros, parque de cachorro, hoje eu passei de equipamento de criança, enfim. E é claro que o imóvel ele vai valorizar por conta disso, né? Reasfaltaram a rua, estão repintando, né? A gente ficou mais ou menos umas 2 semanas sem conseguir dormir, um barulho do cão, gente gritando, um inferno. E dentro desse princípio, por exemplo, nós que moramos nessa região deveríamos ser cobrados pelo poder público municipal uma taxa para que haja um retorno desse valor financeiro para a municipalidade e investir em outras áreas da cidade que precisam de infraestrutura. Mas isso não acontece, gente, na prática, porque isso tem um custo político para o gestor municipal e muitas vezes o gestor ele não quer se indispor com o seu eleitorado, particularmente porque nessas áreas a gente tem às vezes, né, a depender da qualificação, pessoas com muito poder econômico, financeiro e político, que pode ser decisivo para as eleições, né? Então, infelizmente, esse é um princípio que a gente não tem muita aplicação na prática, apesar de ser um princípio muito importante. Professora, pode falar, Rodrigo. Nessa questão aí, fala que só houve, vai beneficiar somente, como é que fala? Os proprietários dos terrenos adjacentes. Somente eles? Porque o que acontece, Rodrigo, a gente tem uma obra pública. Essa obra pública só vai valorizar os imóveis daquela área. Proprietários privados, né? Está escrito aí. Porque aqui está escrito proprietários dos terrenos adjacentes à área do parque das Novas Vias. Adjacentes é na região, é próximo. Essa é a questão que está correta? Cadê? Eu estou vendo errado. O correto é o princípio da justa distribuição dos ônus e benefícios. Aí fala assim, descobrimento dos ônus de urbanização por revalorização resultante da obra pública beneficiou somente proprietários privados. Essa que é correta? Isso. Na verdade, eu não marquei essa aí porque não verifiquei, não vejo que vai beneficiar somente proprietários privados, né? Rodrigo, por exemplo, a minha obra que está sendo aqui na Duque não vai valorizar a propriedade de quem está em outro bairro, como, sei lá, o Tenoné, ou Guamá, ou a Pedreira, que é aqui perto, que é colado no marco. Não vai valorizar nenhum desses imóveis, mas vai valorizar o meu. Inclusive, essa foi a fala do meu marido quando eu reclamei que a gente estava, né, quase uma semana sem dormir. Ele disse, amor, tenta olhar para o lado bom, nosso apartamento vai valer mais. Eu disse, Tiago, como se a gente fosse vender. A gente não vai se mudar, que a gente está preocupado com valorização de patrimônio. A gente não vai. Nem é nossa, do Bradesco. A gente está preocupado agora com isso. Ninguém tem que estar preocupado com nada disso. Que isso, meu Deus. Gente, desculpa o barulho, tá passando alguém que tá buzinando descontroladamente e um tec. Não sei se vocês estão ouvindo, não sei do que se trata. Tá? Entendi. Deu para entender, Rodrigo? Então, é claro que as obras públicas, elas, né, melhoram o espaço urbano, mais opções para a gente sair, para a gente passear, mas ela vai valorizar as propriedades só daquela área. As outras áreas da cidade que não recebem essas obras não vão ser valorizadas. Então, por isso que, nesse caso, como o benefício vai ser só dos proprietários das áreas adjacentes, esses proprietários deveriam contribuir parcialmente com o valor investido, por meio que a gente vai chamar, né, de contribuição de melhoria. Não sei, gente, essa pessoa alucinada. Não tenho ideia. Vou passar para a próxima, gente. Prefeito do município Y aprova, por decreto, um novo plano diretor municipal, sem realizar audiências públicas ou consultar a população, sob o argumento de agilizar a implementação das diretrizes urbanísticas. Essa conduta fere diretamente. Todos vocês acertaram, né, gente? Primeiro que a gente vai estudar que o prefeito não pode aprovar por decreto o plano diretor, que aprova é a Câmara Municipal. Mas eu acho que o que deu mais na cara, né, de ser o princípio da gestão democrática ou violado foi sem realizar audiências públicas ou consultar a população. A gente já sabe, né, que muito da política urbana precisa, sim, passar pelo crivo da participação, ainda que a gente vá debater na próxima unidade como esse crivo, ele é um crivo falho, tá? Mas é claramente a violação da gestão democrática. Eu acho que essa aqui talvez tenha sido mais tranquilinha. Essa aqui diz, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências, está lá, né, na Constituição. À luz do dispositivo acima e dos princípios constitucionais, assinar a alternativa correta.
Todos vocês também acertaram. O direito de propriedade urbana não é absoluto, devendo o imóvel atender uma função social em prol da coletividade, nos termos definidos do plano diretor e pelas necessidades urbanas fundamentais. Isso está lá no 182 previsto. A gente também vai conversar muito quando a gente for falar de plano diretor. Todo mundo acertou, acho que não tem dúvidas. A política, também isso aqui é lá o 182, né? A política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, que são fixadas no Estatuto da Cidade, tem por objetivo ordenar. Todo mundo acertou também. A Constituição de 88 atribui aos municípios a execução da política de desenvolvimento urbano, que deve seguir diretrizes gerais definidas em lei federal e pleno atendimento das funções sociais da cidade e ao bem-estar dos habitantes. Aí vejam, né, que aqui essa diretrizes gerais definidas em lei federal vai falar da competência concorrente, né, que a gente tem a União editando leis gerais, o Estado regionais, estaduais, e os municípios as normas locais como plano diretor. Parecia pegadinha isso daí, professor, que duas E tão iguais. fácil. É. Tão fácil, meu Deus do céu. Nem para eu ter colocado alguma coisa assim no simulado. Mas vai ter no simulado uma que é para vocês não errarem. Vocês sabem que eu sempre coloco uma para não ter o zero, apesar de eu ter sido mal sucedida, né? Dessa vez na turma que eu comentei com vocês, que eu tenho pelo menos uns 5 ou 6 zeros. Fui mal sucedida. Mas você sabe que tem pelo menos uma questão que é para vocês bater, pelo menos assim, um mínimo, né? Bater o olho e. Vamos ver se vai rolar. Aqui diz, vocês também todos acertaram essa. Ai, meu Deus, tomara que seja isso mesmo, que vocês não tenham colado. O município de Vista Alegre aprovou um novo plano diretor para controlar a expansão urbana e preservar áreas ambientais. A proposta inclui regras de ocupação do solo e restrições a construções em regiões de risco e incentivos à ocupação de áreas já urbanizadas, com base no princípio da ordenação territorial e planejamento. Qual das alternativas está correta? O ordenamento territorial permite que o crescimento urbano ocorra de maneira planejada, evitando ocupações desordenadas e garantido. É justamente a ideia da urbanificação, né, gente? A urbanização é esse movimento desordenado, que cria problemas como violência, falta de acesso à moradia, falta de acesso à saúde, a creches, escolas, infraestruturas de mobilidade urbana. Já a urbanificação vai ser a ideia de planejamento e de estratégias para lidar com essas consequências da urbanização. Ok, perfeito. A gestão democrática da cidade prevê a participação da sociedade civil nas decisões sobre o planejamento urbano. O Estatuto da Cidade exige que o município promova audiências públicas e incentive controle social sobre políticas urbanísticas. Diante desse princípio, qual das afirmativas é correta? 17 alunos marcaram. A Constituição Federal estabelece que o planejamento urbano deve ser conduzido de maneira transparente e participativa, garantindo que a população possa influenciar as decisões que afetam a cidade. Correto, gente. Esse, inclusive, a gente viu na aula de hoje, né, era uma das bandeiras do Movimento Nacional pela Reforma Urbana. Uma pessoa marcou: a gestão democrática da cidade é uma opção facultativa, podendo os municípios decidir se desejam ou não incluir a população nos processos decisórios sobre urbanismo e não é facultativa, gente, é obrigatória, está prevista na Constituição, está prevista no Estatuto da Cidade. E eu vou falar para vocês que, se não for seguido, pode caber uma ação de improbidade administrativa, inclusive de afastamento desse prefeito do cargo. Também eu não vi isso acontecer, tá? Mas é possível. Próxima questão diz: o Estatuto da Cidade diferencia normas gerais e normas suplementares no âmbito do direito urbanístico. Enquanto as normas gerais definem diretrizes de interesse nacional, as normas suplementares permitem que estados e municípios detalhem as regras conforme as suas peculiaridades locais. Com base nessa diferenciação, qual das afirmações é correta? Predominância do interesse. Gente, sempre tenham isso em mente quando vocês estiverem falando de competência comum e concorrente. Então, competência administrativa, de realização de políticas públicas e concorrente legislativa. A correta é: a legislação federal estabelece normas gerais, enquanto estados e municípios podem criar normas suplementares, desde que respeitem as diretrizes nacionais e não violem os princípios constitucionais. Uma pessoa marcou: normas urbanísticas suplementares possuem caráter facultativo e não precisam respeitar as diretrizes estabelecidas pelas normas gerais, podendo ser aplicadas de forma independente. Gente, não é isso. Olha o nome, né, da norma. Norma suplementar, né? Vai completar a informação daquela norma geral, vai trazer a peculiaridade do local, a especificidade do local, né? O que de fato precisa ser feito naquele local dentro daquela temática geral. Então, as normas suplementares, elas são normas jurídicas, elas são dotadas de eficácia, de validade, de legitimidade, elas produzem efeito,
né? Então, elas não são facultativas, elas vão ter todas aquelas características, né? Bilateralidade, generalidade, ai meu Deus, as aulas de introdução ao estudo do direito batendo forte, né? Que mais? Imperatividade, coercibilidade, né? Abstratividade, então todas aquelas características que a norma jurídica tem, então elas são amplamente aplicadas, tais quais as normas gerais. Mas as normas gerais, como o próprio nome diz, vão tratar de questões diretrizes gerais, principiológicas, enquanto as normas suplementares elas vão servir para trazer as peculiaridades e os complementos às normas gerais. Essa questão diz: o município de São João aprovou uma lei municipal que isentava grandes empreendimentos imobiliários da obrigação de respeitar os índices mínimos de áreas verdes e espaços públicos estabelecidos em normas estaduais e federais. O Ministério Público contestou a validade da norma, argumentando que o município extrapolou sua competência legislativa. Com base no direito urbanístico, a alternativa correta, a criação de normas urbanísticas municipais deve observar as diretrizes estabelecidas pela legislação federal e estadual, pois a competência dos municípios é limitada pelo princípio de hierarquia normativa, predominância do interesse, gente. Na competência concorrente, ele não pode ir contra as normas federais e as normas estaduais, tá? Os municípios possuem autonomia plena para legislar. Eles têm a autonomia legislativa, particularmente dentro do plano diretor, da lei de controle urbanístico, né, do código de posturas, de obras do município, mas ele não pode contrariar a Constituição, ou o Estatuto da Cidade, ou o Estatuto da Metrópole, ou o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, o Plano Nacional de Mudanças Climáticas, o Plano Nacional de Água, todas as normativas urbanísticas, e alguns autores vão, inclusive, dizer que as normas ambientais também, tá? Então, essa alternativa está errada. Uma pessoa marcou: a legislação urbanística pode ser alterada livremente pelos municípios, desde que haja aprovação da Câmara. Até aqui, ok. Sem necessidade de compatibilidade com normas gerais sobre meio ambiente e ordenamento territorial. Está errado, gente. Precisa sim ter compatibilidade, não só sobre a questão ambiental, né, mas a questão também urbanística, que é prevista nas legislações que vão trazer justamente as diretrizes gerais e os princípios que precisam ser seguidos. Oh, essa aqui foi polêmica, hein? Essa aqui vocês ficaram distribuídos. Vamos lá. A competência federal, a Constituição Federal de 88, consolidou o papel do direito urbanístico ao estabelecer normas para o planejamento urbano e garantir o bem-estar da coletividade. O Estatuto da Cidade complementa essas diretrizes, prevendo instrumentos como o plano diretor, mecanismos de regulação do uso do solo, com base nesses fundamentos, quando a afirmação está correta. A afirmativa correta é: a Constituição Federal atribui aos municípios a competência para definir a política urbana local, mas essa autonomia deve ser exercida dentro dos limites estabelecidos pelas normas gerais de direito urbanístico e pela função social da propriedade. Correto. Uma pessoa marcou: a política urbana prevista na Constituição Federal impõe que os municípios implementem suas diretrizes de forma obrigatória, ainda que não possuam um plano diretor, pois esse instrumento é um princípio geral do direito urbanístico. Gente, não existe imposição aos municípios das diretrizes de forma obrigatória pela Constituição, tá? As diretrizes, elas não vão estar na Constituição, elas vão estar no Estatuto da Cidade. A Constituição, ela traz o cenário da política urbana, né, os direitos fundamentais, necessidade de função social da cidade, função social da propriedade. O único instrumento, por exemplo, que ela vai trazer, né, de diretriz, vai ser a exigência do plano diretor para municípios de 20 mil habitantes, mas aí se tiver menos também pode ter. Então, não é um princípio geral de direito urbanístico, tá? A Constituição, ela impõe a política urbana, mas as diretrizes, elas vão vir do Estatuto da Cidade. Aqui diz: a legislação urbanística brasileira não possui força vinculativa. Gente, pelo amor de Deus! Vocês acham que vocês estão comigo toda quinta-feira, 4 horas para estudar lei que só tem força de recomendação? Não, é obrigatório. Eu sei que eles não seguem, tá? Eu estou ciente, gente. Dei muito murro em ponta de faca de forma não remunerada e sem ter nada político em troca, tá? Mas não é um conjunto de recomendações, eu prometo para vocês, é uma norma. São normas obrigatórias, imperativas, né, dotadas de coerção, tá? Então, eu crer que vocês estavam aqui já cansados e não prestaram atenção. Vou passar para outra. Os princípios do direito urbanístico orientam a formulação de políticas e leis urbanas, estando previstos na Constituição Federal
e desenvolvidos pela legislação infraconstitucional como o Estatuto da Cidade. Essa é a alternativa correta que não corresponde a um desses princípios. Tá, gente, isso aqui vocês sabem que é um princípio, inclusive, feio numa questão, tá? Supremacia do interesse particular sobre o coletivo no planejamento urbano, privilegiando a vontade dos proprietários individuais, mesmo em detrimento do interesse público da cidade. Tá na cara que esse é o errado, né, gente? Até porque eu falei para vocês bastante na primeira unidade que a atuação urbanística, que é uma atuação pública, né? Por isso que o direito urbanístico é um ramo do direito público, ele é uma atuação pública que vai ser feita majoritariamente pelo Poder Executivo, ela vai sim intervir na propriedade privada, ela é uma limitação à propriedade privada. O quanto eu posso aproveitar do meu terreno em termos de coeficiente de aproveitamento, quantos andares eu posso construir, qual é o gabarito que eu posso dar na minha empresa, qual é a testa que eu posso fazer, que tipo de material eu posso utilizar para construir, que tipo de atividade econômica eu posso ter naquele local, tudo isso é norma urbanística. Então, não existe supremacia do interesse particular, tá? Esse princípio, ele não só não, é inexistente, como ele seria muito, muito, muito contraditório relacionado às finalidades do direito urbanístico. Queridos, sobre a revisão, alguma dúvida? Ok, vou parar a apresentação, então, da revisão. E aí, vou agora aqui abrir o teste. Teste? Que teste, professor? Da semana passada, vocês fizeram um exercício avaliativo. Eu fiquei assustado. Professora Rodrigo, meu Deus, o que foi que eu deixei de fazer? A professora está na velocidade 2, mano. O que rolou aqui que eu não pensei, né? Que eu não fiz e que eu deveria ter feito e que deu muito errado, claramente. O Rodrigo já pensou que ele tinha perdido mais 3 pontos da nota dele, né, Rodrigo? Eu estou sentindo que isso aqui já teria sido para ti um grande susto, né? Mas não, gente, é só o da semana passada, tá? Deixa eu colocar aqui, que eu estou procurando. Não está abrindo o conjunto. Ah, tá aqui. Ok. Professor, esse jantar ele deu uma energia. Rapaz, meu marido fez uma macarronada. A gente estava vendo um documentário, eu sou viciada em documentário, ele não gosta muito, mas daquele ator Charlie Sheen, ele gostava muito daquela série de comédia que ele fazia, ele tá assistindo. Gente, que vida louca, né? Eu sou tão medrosa para as coisas. Que vida alucinante esse rapaz teve. Aí ele tá assistindo comigo. E Ah, pensei que fosse uma taça de vinho, professor. não, minha coquinha, gente, tá me acompanhando aqui. Meu Deus, acho que já é a quinta Coca-Cola que eu tomo. Vamos lá. Consegui. Deixa eu compartilhar com vocês. Amor, já liberei os resultados, né? Ficou entre 3 pontos e 4 pontos. Alguns alunos com 3, alguns alunos com 3,5, alguns alunos com 4. E aí eu vou começar agora a correção com vocês das perguntas. Então, diz assim: sobre a competência urbanística estabelecida na Constituição Federal de 88, essa é a alternativa correta, quase todos vocês acertaram, né? Os municípios têm competência própria para legislar sobre sobre assuntos de interesse local, que inclui política urbana, plano diretor e zonamento. Amores, lembrando, tá? Essa competência concorrente legislativa precisa ser simétrica às normas federais e estaduais. Uma pessoa marcou: a União detém competência exclusiva para legislar sobre uso e ocupação do solo, devendo os municípios... Gente, se a União tivesse competência exclusiva para legislar sobre uso e ocupação do solo, eu não teria passado tanta raiva discutindo plano diretor, que não aconteceu, que não deu resultado, até agora rolando no conselho, tá? O município, ele é quem tem mais responsabilidade de normatizar o seu uso do solo. Tá? É ele que precisa fazer. A União ela vai editar normas gerais, ela não edita normas exclusivas de uso, mas normas de aplicação geral, diretrizes gerais. Tá? Então, essa seria a correta. Vou passar para a próxima. Diz assim: embora sejam frequentemente confundidos, os processos de urbanização e urbanificação têm significados distintos no campo do planejamento urbano. Assinale a alternativa correta.
correta tá. A urbanização está ligada ao aumento quantitativo da população urbana, é aquele processo de migração, né, da zona rural para a zona urbana, enquanto a urbanificação diz respeito à transformação qualificada do espaço com infraestrutura e planejamento. Duas pessoas marcaram. A urbanificação representa a ocupação desordenada de áreas rurais, enquanto a urbanização se limita à criação de novos municípios. Gente, lembrem que José Afonso da Silva, né, que é um dos primeiros urbanistas, um dos primeiros autores de direito urbanístico, na verdade, que a gente vai ter, ele dizia que a urbanização é a doença e a urbanificação é o remédio, tá? Então, a urbanificação é quem vai pensar nas estratégias a partir do uso do urbanismo, das áreas das ciências afins, o que nós vamos ter de solução para os problemas da urbanização, tá? Então, a correta vai ser a alternativa C. Quase todo mundo acertou. Aqui todos vocês acertaram. No âmbito do direito urbanístico, a cidade não é apenas uma aglomeração física de construções, mas um espaço dinâmico. Qual das alternativas expressa corretamente o conceito jurídico de cidade? Vocês têm que saber o conceito jurídico de cidade, vocês têm que saber a ideia econômica de cidade, a ideia política de cidade, tudo aquilo que a gente discutiu lá no início, tá, da unidade. E aí a correta é justamente a que vocês marcaram, a cidade no plano jurídico, o espaço onde se desenvolvem funções sociais, econômicas, políticas, culturais, devendo ser regulada por normas que garantam o bem-estar coletivo. A gente viu, né, que existem conceitos de cidade que vão pensar, por exemplo, em termos de oferta de serviço, de circuitos econômicos. A gente viu que tem conceitos de cidade que vão pensar na cidade, né, como espaço municipal, então como sede do poder municipal. A partir do momento que o município é instituído, a gente vai ter a zona rural e a zona urbana com a cidade. Existe critério da ONU, né? A ONU ela tem um critério numérico de cidade, então parece que se 50 mil habitantes se considera como uma cidade, vira uma zona urbana para a ONU, né? Inclusive as normativas da ONU, né? Nova agenda urbana, por exemplo, as declarações que vão surgir da Habitat, todas vão ser pensadas dentro dessa perspectiva. Então, todos vocês acertaram, acho que não teve dúvida. Aqui diz, o Estatuto da Cidade diferencia normas gerais e normas suplementares no âmbito do direito urbanístico. Enquanto as normas gerais definem diretrizes de interesse nacional, as normas suplementares permitem que estados e municípios detalhem as regras conforme as peculiaridades locais. Com base nessa diferenciação, qual das afirmações é correta? A correta é justamente a que vai, inclusive, repetir o título, né? Também tomara que eu não tenha feito nenhuma dessa besteira, né, de colocar na pergunta a resposta para vocês no simulado. Oremos. Vou até dar uma outra olhada no arquivo de simulado de vocês. Mas, bem, com base na diferenciação, é exatamente o que está na pergunta e complementa, né? E não viola em princípios constitucionais. Está correto. Uma pessoa marcou. O Estatuto da Cidade impede que normas urbanísticas sejam detalhadas por estados e municípios, pois apenas a União possui competência para regulamentar o direito urbanístico no Brasil. Meus anjos, não só a União, o município tem competência concorrente, os estados têm competência concorrente. Lembre que quando a gente fala em competência concorrente, a gente está funcionando naquilo que o STF ele definiu como uma espécie de condomínio legislativo. Todos concorrem para resolver aquele problema e para a gente não ter, né, uma antinomia, então um conflito de normas, a gente vai ter o princípio da predominância do interesse dentro daquela hierarquia. Então, União, normas gerais, estados, normas regionais ou residuais e município, normas locais, tá? Essa aqui quase todo mundo acertou. A cidade de Nova Esperança tem enfrentado uma expansão urbana desordenada, com ocupações irregulares em áreas de risco e crescente pressão sobre a infraestrutura existente. Nesse contexto, qual das alternativas melhor reflete o papel do plano diretor no ordenamento urbano? Quase todos vocês acertaram. Diz, o plano diretor constitui o principal instrumento de planejamento previsto no Estatuto da Cidade, devendo ser elaborado com base em diretrizes de desenvolvimento sustentável e participação popular. Correto, a gente viu isso no início da unidade 2. Uma pessoa marcou. O plano diretor tem como função exclusiva delimitar os limites urbanos, não estando relacionado à promoção da função social da propriedade e inclusão socioespacial. A gente viu, quando a gente viu as normas gerais, as diretrizes, né, que estão lá no artigo 2º do Estatuto da Cidade. Então, ele vai, sim, trazer, gente, aquelas diretrizes sendo aplicadas a partir do plano diretor, né? Então, o plano diretor,
que é principal instrumento normativo de planejamento de todos os municípios com mais de 20 mil habitantes, ele precisa pensar em tudo. Ele precisa pensar nas questões de infraestrutura, ele precisa pensar nas questões ambientais, ele precisa pensar nas questões de aproveitamento do solo, de obrigatoriedade de cumprimento de função social, precisa pensar nas questões relacionadas a saneamento, a mobilidade, a moradia de interesse social, particularmente de interesse social, a proteção do patrimônio, né, histórico-cultural. Então, tudo isso, gente, vai estar presente no plano diretor, e nós também vamos ter o zoneamento da cidade, né, previsto no plano diretor. Nós vamos ter não só o zoneamento em zona urbana e zona rural, mas a gente vai ver o que é uma zona de proteção ambiental, o que é uma zona de interesse de habitação social, o que vai ser uma zona industrial. Então, tudo isso é pensado dentro do plano diretor, e esse plano diretor ele precisa estar coeso com essas diretrizes do Estatuto da Cidade, que eu mencionei ainda há pouco, e também com os princípios de direito urbanístico. Tá? Então, ele é um rei, mas coitado, ele é tratado como gentalha, gentalha. Vou passar para a próxima. Essa aqui também quase todo mundo acertou. O município adotou medidas para incentivar a construção civil em áreas centrais subutilizadas, como a aplicação do IPTU progressivo e a possibilidade de apropriação para habitação social. Essas medidas estão fundamentadas em qual princípio do direito urbanístico, função social da propriedade. A gente tem no direito urbanístico, eu queria lembrar para vocês, não só a função social da propriedade, como a gente também tem função social da cidade. Tá? Então, a gente alcançando a função social da propriedade, a gente também alcança a função social da cidade. Uma pessoa marcou, né, incentiva a especulação imobiliária como forma legítima de desenvolvimento urbano e de valorização dos imóveis vazios. Gente, a especulação imobiliária, que nada mais é do que você adquirir o imóvel e esperar ele valorizar para que você venda a um preço muito maior, sem dar qualquer utilidade para ele no meio tempo. O problema não é você vender o seu patrimônio com um preço maior após valorização, mas não cumprir a função social nesse ínterim, né? Então, nesse intervalo, né, da aquisição, do registro até a venda. Esse é o problema, tá? Então, a especulação imobiliária, ela é, na verdade, antagônica, né, antípoda à ideia de função social da propriedade, que é justamente a utilidade que a gente precisa dar para esse bem. Então, essa não está correta. Próxima diz: o Estatuto da Cidade estabelece diretrizes para o desenvolvimento urbano sustentável, entre elas o princípio da gestão democrática da cidade. Sobre esse princípio, essa é a alternativa correta. Quase todo mundo acertou, né? A gestão democrática exige a institucionalização de mecanismos de participação popular, como audiências públicas e conselhos de política urbana, garantindo o controle social das decisões. Uma pessoa marcou: a gestão democrática se limita à realização de eleições periódicas para os cargos públicos, não abrangendo os processos de planejamento urbano. Queridos, nós temos muitos momentos de participação democrática. A gente comentou isso, né, quando a gente falou sobre o princípio. Tem até alguém aqui nessa sala que também tem uma experiência em participação de processo de criação de norma urbanística, não estou lembrando agora quem, mas comentou também nessa aula. E a gente vai ter, né, as audiências públicas, as consultas públicas, a participação do Conselho de Desenvolvimento Urbano, o próprio Conselho de Desenvolvimento Urbano, que é a representação da sociedade civil, é uma forma de participação da gestão democrática. As conferências das cidades, os momentos de submissão de pareceres, tudo isso faz parte dessa consulta, tá? Que eu já mencionei para vocês algumas vezes que não é opcional, não é um favor que o poder público faz, é um cumprimento de dever jurídico, tá? Então, não é apenas a gente ir lá a cada 2 anos, 2 domingos em outubro e votar, né? Mas é a gente também participar da construção das soluções para o espaço onde a gente habita, o que é bem difícil, né, devido à nossa agenda. Essa aqui também quase todo mundo acertou. A política urbana prevista na Constituição Federal busca garantir o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade. Essa é a alternativa que melhor expressa esse conceito. As funções sociais da cidade se realizam quando há equilíbrio entre desenvolvimento urbano, inclusão social, sustentabilidade ambiental e acesso democrático ao espaço urbano. Tudo isso, gente, está na Constituição.
tá? Uma parte, como eu comentei com vocês na aula de hoje, está na parte de política urbana, uma parte está na parte de política ambiental, outra parte está na parte de direitos fundamentais, e outra parte vai estar na parte de política agrícola, tá? Então, a gente tem, na verdade, o que a doutrina vai chamar de leitura sistemática e holística da Constituição. E aí essas funções sociais, né, o trabalhar, o circular, o morar, né, e o recrear, lembrei das 4 funções sociais da cidade, né, o lazer, o trabalho, a moradia e a mobilidade urbana. Mas eu não sei se eu comentei com vocês isso, em 2003 teve, né, mais um congresso, né, mundial da arquitetura, e eles editaram uma nova carta, né, nova carta de Atenas, já pensada assim no mundo contemporâneo, né, nesse mundo urbano que a gente tem hoje. E eles incluíram nessa nova carta de Atenas outras funções sociais da cidade. Então, se vocês forem olhar alguns artigos mais atualizados sobre o assunto, eles vão falar em cidade ecológica, cidade cultural, vão falar em cidade inclusiva, cidade acessível, então acessibilidade para as pessoas com deficiência, vão falar em cidade acolhedora, vão falar inclusive em cidade de refúgio, né? Hoje é um debate muito grande que a gente tem dentro do direito ambiental, né? A questão dos refugiados ambientais, né? E dos refugiados climáticos. E a cidade de refúgio já aparecia como uma possibilidade lá em 2003. Então a gente tem, na verdade, uma grande atualização dessas funções sociais na nova Carta de Atenas. Esse aqui todo mundo acertou. Em um projeto de reurbanização, o município de Porto Claro desapropriou imóveis para a construção de uma avenida, o que valorizou toda a região. Como o ordenamento jurídico urbanístico brasileiro trata a redistribuição dos benefícios decorrentes de obras públicas, todos vocês acertaram, né? O princípio da justa distribuição dos benefícios e ônus impõe que o poder público adote medidas para que a coletividade usufrua dos resultados das intervenções urbanas. Bem, deveria ser assim, né, gente? Mas na prática nós vamos conversar que não é. Outra questão diz: o município de São João aprovou uma lei municipal que isentava grandes empreendimentos imobiliários da obrigação de respeitar os índices mínimos de áreas verdes e espaços públicos estabelecidos em normas estaduais e federais. O Ministério Público contestou. Essa questão não estava na revisão de vocês agora? O Ministério Público contestou a validade da norma, argumentando que o município extrapolou sua competência legislativa. Se não estava, tinha alguma parecida. Com base no direito urbanístico, com a alternativa correta, quase todo mundo. Essa questão estava na revisão de vocês agora, nós já corrigimos, né? A competência dos municípios é absoluta, não é absoluta, a gente sabe, né, que na competência concorrente precisa respeitar as normas federais e estaduais. Ok, terminamos aqui. Alguma dúvida, gente? Vocês conseguiram pescar as dicas? Professora, Hum, ainda sobre o exercício que eu fui colocar o Ângelo para dormir. tá. E nessa questão aqui, acho que é a segunda questão, deixa eu só olhar. No de revisão ou no avaliativo? No de revisão, professora. Tá, deixa eu Perdão. abrir aqui. É porque Não sei, não, Elma, não se preocupa. É só porque eu tinha fechado, eu vou abrir ele. Gente, o momento de fazer as perguntas é agora. Estou abrindo aqui ele de novo. É a segunda questão, Elma? a Constituição Que de diz, 1988, não vou tratar foi a que eu não expressamente. coloquei nenhuma certa. Ah, tá. A senhora não me assuste, não, viu? Eu tava me batendo aqui. Eu não Meu Deus, coloquei, vai tá que aí essa ela. justamente é que vai cair, já pensou? E aí eu Eu não errei. coloquei nenhuma certa. Até comentei, nossa, será que foi por isso que ninguém acertou as 12? Sim. Ah, tá. Então tá bom, professora. Estava eu aqui. Coitada, Elma já estava prestes a fazer uma Ai, meu Deus, parada. vai que ela colocou essa aí e aí eu passou batido. Gente, não tem nenhuma questão do exercício no simulado. As questões são todas inéditas, eu fiz todas do zero. Não, mas Quando eu pensava. ainda Agora, assim, o arrasou. raciocínio, gente, é o mesmo, tá? É esse mesmo estilo de questão, contextualizado, você, às vezes é uma interpretação de texto, às vezes é o melhor conceito, tá? Eu queria que vocês tivessem, assim, uma atenção quando vocês estivessem
respondendo, é sempre pensar naquilo que está sendo perguntado. Às vezes vocês erram questões objetivas, porque aparentemente tem mais de uma certa, tem mais de um gabarito, mas não tem mais de um gabarito. É porque vocês estão olhando o conteúdo da questão, mas vocês não estão vendo a pergunta. E aí se perde para interpretação de texto, não para o conhecimento jurídico. Acaba se perdendo, na verdade, para a língua portuguesa. Então, eu quero que quando vocês peguem o simulado, peguem o caderno de questões de vocês grifem, vocês circulem, vocês utilizem aquele instrumento, né, antes de passar para o cartão resposta, para marcar as palavrinhas chaves, para marcar exatamente o que está sendo pedido aqui. Está sendo pedido aqui um princípio? Quais são as características do caso que está sendo trazido se eu estou pedindo um princípio? Será que a professora quer saber competência? Será que ela quer saber a competência comum? Será que a competência concorrente? Né? Será que ela está pedindo um conceito? Será que ela está pedindo um objeto? Será que ela está pedindo a diferença entre urbanificação e urbanização? Então, eu quero que vocês sempre vejam o que está sendo pedido. Tá? O que está sendo pedido, porque às vezes é o contexto que vai indicar para vocês a resposta. Às vezes, de fato, tem mais de uma resposta que, a depender do que está sendo perguntado, está correto. Se, por exemplo, né, eu tivesse pedido para vocês naquele exercício ainda agora, né, qual é o conceito político de cidade, qual é o conceito administrativo de cidade, eu pedi o conceito jurídico, né, mas podia ter sido qual é o conceito econômico de cidade, tá? Vocês vão olhar para o que eu estou perguntando, para vocês não perderem para a interpretação de texto. E aí eu quero que vocês grifem tudo bonitinho, tá? Eu não lembro quem dessa turma me mandou uma mensagem, um e-mail. Alguém, meu Deus, acho que foi o Wellington. Acho que foi o Wellington que mandou para mim, perguntando onde ler princípios, né, de direito urbanístico. Porque, gente, está na cara que eu vou pedir, né, princípios para vocês. Eu indico para vocês o livro do José Afonso da Silva para estudar para essa primeira prova, tá? Então, o José Afonso da Silva não é para ler ele todo, tá, gente? Porque ele é grande. Mas lê, assim, essa Não parte de tem conceito... PDF não, professora. Aí por um descuido, a senhora manda sem querer. Professora? Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Eu devo ter em algum canto ele, porque ele é um livro, assim... Eu tenho ele físico. Mas deixa eu... Não é possível que eu não tenha, talvez, nos meus downloads. Afonso. Meu Deus. Professora? Pode falar, Rodrigo. Ela só vai falar sobre os 3 princípios somente aí, que a senhora falou aqui hoje, os principais. Não, eu posso cobrar qualquer função princípio. social. Eu posso cobrar Distribuição. qualquer princípio, tá, Rodrigo? Qualquer princípio ministrado, coesão, dinâmica. 3 hoje e tal. Mas é porque eu que estava no exercício. Então eu não estava nessa revisão, Né? não. A revisão não é para dar a questão da prova, é para revisar o assunto. Eu pensei que a revisão era para a senhora orientar mais quem tinha que estudar e tal. Não, vai estudar tudo. Já era para estar estudando, na verdade. Por que não está estudando, inclusive? Estou estudando, professor. Estou estudando só esses 3, na verdade. Eu vou... Meu Deus. Não te enfia nisso. Qualquer princípio que eu ministrei, tá? Aí eu achei um livro aqui que não é o que eu estou pensando.